Fenomenologia e Construtivismo em Bachelard. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O pensamento de Bachelard define-se epistemologicamente em uma associação sistêmica entre o construtivismo e a fenomenologia. Portanto, em primeiro lugar, definiremos o que é o construtivismo, uma acepção filosófica que fundamenta especialmente na dialética das relações morfológicas entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido, como realidade fenomenológica exposta. Com efeito, o sujeito está numa relação direta com o mundo exterior, sendo tal mecanicidade a produção epistemológica fenomenológica pela a construção. Desse modo, a razão significativa, por intermédio da memória, responsável pela estruturação do real como fenômeno em exposição. Portanto, desta forma, a razão estruturada pelo mundo real, ou seja, pelo objeto fenomenológico em questão, na produção do conhecimento científico. A pergunta fundamental, quando entra a epistemologia bachelardiana na relação da fenomenologia com o construtivismo. Para o referido, em sua teoria, o conhecimento, o saber construído, não é em si um dado fenomenológico objetivo. Por meio da fenomenologia, o objeto apresenta ao sujeito, sem objetividade estrutural, como problema epistemológico, não sendo evidente a priori, não percebido de imediato pela experiência empírica. Por outro lado, não pode ser representado como um protocolo de isenção formal. Portanto, implica em uma relação teórica de construção, com o objetivo de formular teoricamente o fenômeno em conhecimento. Com efeito, o objeto é pensado sem ser o fruto projetivo do pensamento, ou seja, produções ideológicas. Entretanto, necessária a interrogação permanente sistematicamente. Desse modo, compreende que o conhecimento epistemológico não é fruto apenas do conhecimento sistêmico a priori, por meios de processos de sínteses projetivas. Torna-se necessário a construção. A relação da episteme com a realidade, sendo que o fato epistemológico interpõe na correlação de forças na produção do saber epistemológico. Portanto, nascem de relações complexas, de proporcionalidades, a construção e a fenomenalidade. Para Bachelard, todo conhecimento surge de fatos fenomenológicos, ou seja, realidades concretas, sendo o resultado final o objeto construído, como realidade fenomenológica pensada.
Entretanto, a razão como sujeito cognoscente dirige-se à realidade. O fato fenomenológico em uma relação dialética, nascendo o pensamento como análise científica produzida. Portanto, desse modo, explica-se em Bachelard, em sua teoria epistemológica, a relação do construtivismo com a fenomenologia. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.